Projeto Integrador 7, Produtividade e Precificação em uma pequena confeitaria. As informações levantadas para esse projeto são de 2021, são as mais recentes, e são provenientes da ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Ela trabalha com 50 empresas de 8 estados, sendo esses estados: Estado do Ceará, do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a ABIP, se comparado a 2019, o setor de padarias e confeitarias teve uma queda de 3,3% em faturamento. Se a gente for falar em reais, essa queda equivale a 3,14 bilhões de reais. Ainda não foi um número exagerado, uma vez que todo o setor do comércio teve queda acentuada devido à pandemia do Covid-19. E as padarias e confeitarias, essa queda, apesar de ter acontecido, não foi tão alarmante. Em 2020, a venda de produção própria foi muito menor do que a revenda de mercadoria pronta. Enquanto a produção própria teve uma queda de 10,49%, as revendas aumentaram para 23,21%. Ainda assim, a produção própria em 2020 foi de 61,65%, o número de vendas, enquanto a das revendas foram 38 e 35. Ou seja, a venda de mercadoria feita, de itens feitos na própria confeitaria, é em torno de 60% a mais do que as de revenda. As confeitarias em número. O Brasil possui 63,2 mil panificadoras. Destas, 60 mil são micro e pequenas empresas, e a maioria é gerenciada por famílias. Essas panificadoras ou confeitarias geram 700 mil empregos diretos e 1,5 milhões de empregos indiretos. Nossa região, devido às padarias terem muita concorrência e as cidades serem relativamente pequenas, a formação de preços dos itens fabricados dentro da própria confeitaria são baseados na concorrência. Atualmente, as padarias não enfrentam a concorrência somente de outras padarias, uma vez que os supermercados estão entrando muito forte nesse ramo de negócio. Lembrando que os supermercados não têm como carro-chefe somente a venda de pães e bolos, mas a venda de multi-itens, ou seja, os supermercados conseguem baixar bem o preço de pães e bolos e deixam as padarias numa situação que precisam acompanhar os preços dos supermercados. No entanto, a qualidade do supermercado às vezes não é a mesma qualidade das padarias, que tem como negócio principal a fabricação desses pães e desses bolos. Devido à formação de preços pela concorrência, algumas padarias e confeitarias, principalmente as pequenas, estão tendo dificuldades de conseguir lucro para cobrir os custos da produção, e algumas não estão conseguindo se manter. Como opção a essa formação de preço pela concorrência, sugerimos uma planilha eletrônica onde listasse todos os custos da padaria. Esses custos seriam os custos diretos e indiretos na fabricação de cada produto. Os custos diretos são aqueles que estão ligados diretamente à produção, como por exemplo as matérias-primas, os materiais e as embalagens e a mão de obra daquelas pessoas que estão fabricando o produto. Já os custos indiretos não estão ligados diretamente à produção, como por exemplo, gasto de manutenção, seguros e mão de obra indireta, como por exemplo, segurança, pessoal da limpeza, coisas desse tipo. A empresa analisada é uma pequena confeitaria de nossa cidade, que aplica precificação por concorrência. No entanto, para a confecção de seus produtos, a proprietária se utiliza de ingredientes de primeira qualidade. E essa forma de precificação não está gerando recursos suficientes nem mesmo para cobrir os custos de produção. A sugestão da equipe foi a criação de uma planilha digital de custos que abordasse os custos diretos, como os ingredientes, as embalagens e o uso de eletrodomésticos e do gás, por exemplo, e também dos indiretos, como limpeza, material de limpeza, no caso, taxa de entrega, taxa de cartão, coisas desse tipo. O funcionamento da planilha será mostrado a seguir. Apresentação da planilha de precificação, criada para a confeitaria colaboradora do Projeto Integrador de Engenharia de Produção.
A planilha de precificação foi criada para o auxílio na precificação dos produtos de confeitaria. Para tanto, foram feitas planilhas identificando, primeiramente, cada equipamento utilizado na confecção dos produtos, como a energia elétrica, gás, batedeira, discriminando seus valores e unidades de medida. A energia elétrica e o gás de cozinha, eles são dados primeiro aqui para poder calcular o valor de cada um desses outros itens, como a potência do micro-ondas, potência do liquidificador, nas tabelas seguintes. Os valores discriminados foram encontrados nos próprios equipamentos. A alíquota proporcional de custos indiretos de produção é uma média composta por salários paralelos à produção, como material de limpeza, depreciação de equipamentos e etc. E ela é uma média aí de 8 a 15% do valor do produto. Em seguida, uma próxima planilha foi cadastrado os produtos utilizados. Nela está incluso também a batedeira, o fogão a gás, porque é aqui que vai ser calculado qual que é o custo médio desse equipamento, né? E qual que é o custo unitário? Quanto que custa por minuto para ter uma batedeira ligada? Mesma coisa com o forno elétrico. Quanto custa por minuto para ter o forno elétrico ligado? Feito isso, relacionando o volume bruto com o custo médio, foi calculado o custo unitário de cada item. Em seguida, aí, numa terceira planilha, é relacionado os itens das planilhas anteriores com cada item utilizado e sua quantidade ou tempo, né, descrito aqui, a unidade de medida, para cada receita. Então, aí, ó, fica personalizado para cada receita o custo de cada ingrediente, de cada equipamento, incluindo também a mão de obra da confeiteira, ou, no caso, a proprietária. Em seguida, essa tabela calcula, então, o custo direto de fabricação mais a mão de obra, que é a soma total dos custos. Ela soma ainda os custos indiretos de fabricação, que são aqueles 12% dado lá na primeira tabela, gerando aí o custo total. Para isso também é feita uma margem aproximada do peso do produto. Isso daí a tabela dá, mas é preciso que para que seja mais refinado, a confeiteira tenha esse peso aí utilizado da receita. A margem de lucro é dada por opção da confeiteira. É a confeiteira, através dos cálculos de mercado, que escolhe qual a porcentagem com que ela quer trabalhar. Varia aí de 30% a 50%. A planilha apresenta, então, 3 opções de preço final de venda. A primeira opção é o preço de venda sem a maquineta e sem imposto. A segunda opção é o preço com maquineta e sem imposto, que seria uma opção no débito. E a terceira venda seria maquineta com imposto, possivelmente aí uma venda parcelada. Porém, existem outros valores que precisam ser estudados no caso de uma venda com parcelamento muito extenso, onde o próprio valor da maquineta acaba tirando o lucro da confeiteira. Por isso é preciso fazer simulações de venda dentro do aplicativo da maquininha com que é trabalhado. Resultados. A precificação pela planilha foi aplicada em um único produto em forma de teste. O produto em questão era vendido a R$ 50, acompanhando o preço dos mercados, e teve o preço reajustado para 65. Esse reajuste foi feito após todos os estudos e análises da planilha. A clientela questionou o reajuste, no entanto, os proprietários deixaram claro para esses clientes que o reajuste era necessário, uma vez que era preciso manter a qualidade do produto. Com o reajuste, o produto começou a gerar recursos suficientes para sua produção e ainda para a obtenção de lucro. Apesar da crise que o país passa, espera-se que os clientes acostumados a consumirem produtos de qualidade ainda mantenham esse hábito.